Benfica de olho no volante corintiano Maicon, risco de debandada no São Paulo. Avante garantindo uma boa fonte de receita para o Palmeiras. Goleiro do Boca Juniors na mira do Flamengo. Luan muito perto de virar reforço do Santos. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do canal do Nicola, que também vai te atualizar sobre as últimas do mercado, situações de Oscar, Ferrarese, Nahuel, Bustos e tudo aquilo que você quer saber sobre o seu time do coração. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bacana receber vocês por aqui. Antes de mais nada, só queria me apresentar, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco, Esportes FM, entre várias outras emissoras. A missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Curtiu o vídeo, deixa like e se inscreve no canal apertando esse botão vermelho, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa terça, quarta e quinta só tem jogo grande e com cotações espetaculares. Nessa terça, por exemplo, tem Corinthians e Flamengo. Vitória do Corinthians paga R$ 3,05 contra o Rubro Negro. Na quarta-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Em caso de empate, R$ 3,05. Também na quarta, São Paulo e Ceará, jogo pela Copa Sul-Americana. Em caso de empate no Morumbi, R$ 3,30. Para completar na quinta-feira, Atlético Paranaense e Estudiantes. Em caso de empate na Arena da Baixada, R$ 3,25 para cada real apostado. Para aproveitar essas e outras cotações bem legais é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Você se cadastra na Aposta Ganha, faz as suas apostas e se dá super bem. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, hoje recheado de informação importante. Primeira delas, Flamengo e Corinthians se acertaram em relação ao público visitante nos confrontos de ida e volta. 4.000 pessoas na Neoquímica Arena, para torcedores do Flamengo, 4.000 corintianos na partida de volta do Maracanã. É importante lembrar que não é permitido pela Conmebol um público superior a 4.000 como visitante, e a lei da reciprocidade, ou seja, não é 10% de cada capacidade de estádio. Dessa maneira ficou combinado que os rubro-negros estarão em 4.000 na Neoquímica Arena, mais 4.000 no Maracanã. Por falar em Corinthians e Flamengo, esse jogo tem causado muita preocupação na Globo. Partida com transmissão do SBT e existe a expectativa de uma ótima audiência no canal do Silvio Santos. Pensando nisso, a Globo já decidiu que vai esticar a novela Pantanal em mais 25 minutos. Tudo para não permitir que o futebol concorra com outra atração que não a novela, que costuma garantir bastante audiência. Bora falar sobre Pedro Rocha. Muitos de vocês me perguntando sobre a possibilidade de o atacante virar reforço do São Paulo. Conversei com duas fontes diferentes do Tricolor antes de gravar esse vídeo e ambas me asseguraram que o Pedro Rocha não será contratado. É importante contar que com a chegada do Nahuel Bustos, que deve passar por exames médicos nos próximos dias, São Paulo desiste de qualquer outro atacante de lado de campo. Vocês também quiseram saber a respeito de Nahuel Ferrarese. O zagueiro venezuelano que pertence ao Grupo City, houve uma reunião nessa segunda-feira, uma videoconferência entre o presidente Júlio Casares e representantes do Grupo City. Não houve avanço. Tem um novo encontro marcado para essa terça-feira, mas existem muitas etapas que precisam ser cumpridas para que o Ferrarese seja contratado. Mudando de assunto, quero falar sobre a Inter de Milão e mais especificamente Alexis Sánchez, atacante chileno que já foi especulado por clubes brasileiros. As partes chegaram a um acordo para rescisão de contrato de forma imediata nessa segunda-feira. Sánchez tinha mais um ano de contrato com a Inter, vai receber uma compensação financeira e está livre no mercado hoje. O clube que parece mais perto de contratá-lo é o Olympique de Marselha da França. Para fechar o giro de notícias, contar que o Ganso foi uma das atrações no empate em 2-2 do Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro. E depois de marcar um gol de pênalti, o Ganso se virou para a torcida do Santos e regeu, como se fosse um maestro, apelido que ele tinha nos tempos de Peixe. Torcida do Santos que pegou muito no pé dele, ainda ouviu pós-jogo o Ganso dizendo que um dia tem a pretensão de voltar à Vila Belmiro. Bora falar também sobre o Red Bull Bragantino, que aceitou o empréstimo de Bruno Tubarão para o Vasco da Gama.
É o que faltava para o atacante de lado de campo virar reforço do Vasco. Esse anúncio deve acontecer ainda nessa semana. E para arrematar de vez o giro de notícias, contar que o Bahia anunciou no fim da tarde dessa segunda-feira Ricardo Goulart e Marcinho como seus reforços. Contratação do Marcinho muito polêmica, porque vocês lembram, nos tempos de Botafogo ele atropelou e matou um casal de professores no Rio de Janeiro. Já Ricardo Goulart, sem a possibilidade de jogar na Série A, acabou se acertando com o Bahia para jogar na segunda divisão. Agora falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que equivale à quarta divisão. A gente já sabe quais são os 16 times que vão disputar a fase de oitavas de final. Entre os grandes estão o Santa Cruz, que eliminou o Retrô nos pênaltis, o América de Natal, o Asa e o Paraná. Legal, algumas curiosidades sobre essa nova fase. Dos 16 times, são 15 de estados diferentes. O único estado que tem 2 representantes é o Espírito Santo. E a única região do país que não tem nenhum representante nessa fase é o Centro-Oeste. Outra curiosidade, dos 16 classificados, 6 precisaram da disputa por pênaltis para chegarem a esse mata-mata. Quero falar agora sobre o Flamengo e o interesse em Agustín Rossi, 26 anos de idade, goleiro do Boca Juniors, informação que começou a circular na Argentina e ganhou mais força no Brasil ao longo da segunda-feira. Primeiro é importante contar que o Rossi tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2023, ou seja, ainda que queira contratá-lo agora, o Flamengo só vai conseguir se convencer o Boca Juniors a fazer negócio. É impossível tirar o atleta nesse momento do Boca sem que exista a compreensão e o acordo do clube argentino. O Rossi vai poder assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Mas, ao que se sabe, a ideia do Flamengo é contar com um novo goleiro a partir da virada do ano, até porque o Diego Alves deve se despedir, vai se despedir do Flamengo no fim da temporada. A gente não sabe qual o futuro do ex-goleiro titular do rubro-negro. Sobre Agustín Rossi, não sei se você o conhece, titular absoluto do Boca Juniors, muito bom embaixo das traves, mas também cara a cara com os adversários e saindo do gol em bolas aéreas. Atleta que recentemente recebeu uma proposta para prorrogação do contrato e recusou na hora. Os representantes dele, inclusive, deixaram vazar na Argentina que a oferta do Boca Juniors foi considerada uma ofensa. Até porque, se aceitasse, ele ganharia algo parecido ao que pagam ao quarto goleiro do Panamá. Não entendi bem a comparação, mas foi esse o exemplo utilizado. Se o Flamengo quiser de fato contratá-lo, são 2 os caminhos. Ou paga uma compensação ao Boca Juniors agora, e certamente vai ter de ser um valor alto, ou aguarda até janeiro, propõe um pré-contrato e aí fica com o goleiro, caso consiga esse acordo na metade do ano que vem. Quero falar agora sobre Luan, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Santos. Tem uma série de bastidores importantes sobre o jogador do Corinthians, que desde o início da temporada, completamente fora dos planos do Timão, recebeu apenas 2 outras propostas, do Sport e do Bahia. Em ambas, o Luan não quis abrir negociações, ele não tinha nenhuma intenção de jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Quando o Santos se mostrou interessado, o Luan concordou. A parte mais difícil foi convencer os dirigentes corintianos a aceitarem um empréstimo de graça e, mais do que isso, pagamento de 100% dos salários do Luan enquanto atleta do Peixe, empréstimo até dezembro. O Santos deixou bem claro, desde o início das tratativas, que só aceitaria ficar com o Luan se não tivesse de desembolsar absolutamente nada, incluindo os R$800 mil a que tem direito o jogador, entre salários, direitos de imagem e luvas. Houve alguma relutância entre os dirigentes do Corinthians, mas no final dessa segunda-feira houve o acordo. Agora o Luan só precisa passar por exames médicos que devem ser feitos ao longo da terça-feira para poder estar à disposição do Lisca Doido, treinador do Peixe, que contou, que deu o aval, que pediu a contratação do atleta ex-Grêmio. A frase que eu ouvi de um dirigente do Corinthians sobre o Luan é a seguinte, abre aspas: a ideia é tirar o Luan do nosso ambiente e tentar recuperar um pouco do investimento feito lá atrás, fecha aspas. Luan, que foi contratado por R$29 milhões junto ao Grêmio e que não atua desde fevereiro. Nas últimas 26 partidas, ele nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Quero saber a sua opinião. O Luan vai dar certo no Santos? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e responda essas 2 perguntas. Agora de informação exclusiva, Maicon, volante do Corinthians, interessa ao Benfica. Contei para vocês no sábado que o atleta havia chamado a atenção de um clube de Portugal, outro da Itália e outro da Inglaterra.
Nas últimas horas surgiu na Ucrânia a notícia de que o Benfica procurou o Shakhtar Donetsk, que é dono dos direitos econômicos do Maicon, propondo a intenção de contratá-lo em definitivo. O Corinthians alega não ter sido avisado de absolutamente nada. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Maicon, que confirmou o interesse do Benfica em contratá-lo. Valores não foram revelados, mas a ideia é de uma oferta bem superior aos 6,5 milhões de euros que foram investidos alguns anos atrás, quando o Shakhtar levou o Maicon do Corinthians. Por que a situação para o Timão é extremamente complicada? Não há taxa de vitrine, aquele percentual que tem direito o clube com o qual o atleta está emprestado. A única possibilidade de o Corinthians ficar com o Maicon é eventualmente cobrir a proposta que possa vir do Benfica. O Timão não tem capacidade financeira para fazer um investimento, por exemplo, de 10, 11, 12 milhões de euros. Então, se essa proposta vier, a tendência é que o Shakhtar aceite, e mais do que isso, que o Maicon também tope, até porque quando ele troca o Shakhtar pelo Corinthians, ele abre mão de 60% dos salários. Entendia-se naquele momento que era a oportunidade de vir ao Brasil, chamar a atenção, ganhar visibilidade e tentar um negócio com algum clube importante do futebol europeu. O Benfica está nessa relação. Se você é corintiano e gosta do Maicon, a torcida é para que essa proposta acabe não aparecendo, não se confirmando. Assim como os outros interessados na Inglaterra e na Itália, o Timão não tem muito o que fazer em relação a esse jogador. Bora falar sobre o risco de debandada no São Paulo. 4 atletas importantes do elenco de Rogério Ceni vivem os últimos meses de seus contratos. 2 deles, inclusive, já podem assinar pré-contratos com outros clubes para se mudarem do tricolor sem render qualquer centavo a partir de 1º de janeiro. São eles o lateral esquerdo Reinaldo e o lateral direito Igor Vinícius. O Igor até tem conversas com o São Paulo para a prorrogação do contrato. Esse anúncio deve acontecer ao fim da janela de transferências. O tricolor, nesse momento, concentra esforços na chegada de jogadores. Sobre o Reinaldo, contei para vocês na live aqui no canal que o Fluminense tem interesse na contratação do Reinaldo para 2023, indicação de Fernando Diniz, que trabalhou com o próprio lateral nos tempos de tricolor. Apesar do assédio, o São Paulo se mantém calmo, tranquilo, aguardando pelo desfecho da temporada para definir se pretende apresentar uma proposta ou não pelo lateral esquerdo. Os outros 2 casos, para mim, são mais graves, de atletas bem mais jovens, formados em Cotia e que poderiam render bastante dinheiro caso tivessem contratos longos. O primeiro deles, Luizão, zagueiro que virou titular recentemente, já soma na atual temporada 11 partidas. O contrato dele se encerra em 31 de janeiro de 2023, ou seja, desde essa segunda-feira ele já está autorizado a assinar um pré-contrato com quem bem entender. Em Portugal asseguram que o Benfica e o Porto têm a intenção de contratá-lo e já podem oferecer esse pré-contrato para levá-lo sem qualquer custos a partir de fevereiro. Um grave erro dos dirigentes do São Paulo que não poderiam ter dado tanta visibilidade ao atleta sem que ele tivesse renovado esse contrato. Rogério Ceni já havia chamado a atenção para essa situação e cobrado uma posição mais incisiva dos dirigentes, que prometeram que não liberariam atletas para atuarem enquanto não houvesse a renovação. O caso do Luizão mostra o contrário. A segunda situação é de Igor Gomes, jogador super importante, 23 anos, só esqueci de contar que o Luizão tem só 20 anos de idade. O Igor Gomes tem 23, titular absoluto de Rogério Ceni, uma das peças de confiança do treinador. O vínculo do Igor Gomes se encerra em 30 de março de 2023, ou seja, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de outubro. Há meses o São Paulo tenta convencer o Igor Gomes e seu representante, o Juliano Bertolucci, da renovação do contrato. Mas, apesar de declarar otimismo diante dos microfones, o São Paulo já começa a se preocupar com a possibilidade de o Igor não aceitar essa renovação de contrato e ficar livre para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Botafogo chegou a fazer proposta recente e o São Paulo considerou a oferta baixa. A única ressalva em relação a todo esse caso é que o Igor Gomes já deixou bem claro que se for deixar o tricolor de graça, não sairá para um time brasileiro, e sim para jogar no exterior. Dirigentes do São Paulo precisam acelerar esse processo. Não dá para ficar perdendo jogador formado em Cotia sem render qualquer centavo, como aconteceu algumas semanas atrás com o atacante Vitinho, que se mudou para o México. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Avante, programa de sócios torcedores do Palmeiras, que garantiu bons números nas últimas semanas. Ainda está longe da meta estipulada por Leila Pereira, presidente alviverde, queria fechar o ano de 2022 com pelo menos 120 mil sócios torcedores adimplentes.
Palmeiras acaba de festejar a marca de 80 mil sócios torcedores, algo que não era alcançado há 5 anos. Com esses 80 mil sócios torcedores, Palmeiras calcula ser capaz de faturar 4 milhões e meio de reais por mês. Apenas com seu programa de sócios torcedores, é uma boa parte da folha salarial bancada pelos torcedores que tem, entre outras vantagens, a possibilidade de aquisição de ingressos sem custo ou com desconto. Ficou bastante caro assistir a jogos do Palmeiras se você não é avante. Por exemplo, para a partida da Libertadores da América, o ingresso mais barato será de R$ 180 reais, o mais barato se você não for sócio torcedor. Só para arrematar sobre esse assunto, o Palmeiras tem garantido ótimas receitas com bilheteria. O clube é o terceiro que mais faturou com o seu torcedor relativo a ingressos no Campeonato Brasileiro, só atrás do Flamengo e do Corinthians. Terceira maior média de público, 34.500 torcedores têm comparecido ao Allianz Parque para assistir ao líder do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve e a gente volta à tarde com mais informações. Abraço, tchau!